Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, quando escutamos alguém que amamos, o nosso coração se enche de alegria. E nós amamos a Jesus Cristo. Por isso, escutá-lo é motivo de alegria. E nós temos esta oportunidade todos os dias, através deste programa, escutar a voz de Jesus e permitir que ela nos encoraje a assumir o projeto do Pai Eterno que Ele veio a este mundo para nos revelar. Esta oportunidade nós não podemos permitir que ela passe sem que tiremos algum proveito para a nossa vida. Por isso eu te convido a mais uma vez abrir o seu coração e acolher a palavra de Jesus através do seu Evangelho. Como é bom, meu irmão e minha irmã, como comunidade de fé, ao redor da palavra, extrair para nós a mensagem, que não é qualquer mensagem, ela é para nós palavra de salvação, isto é, ela nos conduz a experimentar a salvação que vem de Deus. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é normal a gente encontrar no Evangelho vários encontros de Jesus com algumas pessoas. E esses encontros que Jesus tem com essas pessoas não é qualquer encontro, é um encontro transformador. É um encontro que muda a realidade das pessoas que se deixam encontrar com Jesus. Hoje, ouvimos nesse trecho do Evangelho esta expressão de fé deste centurião, que crê que Jesus pode transformar a sua realidade, que implora com confiança, porque sabe que Jesus pode mudar a sua realidade. Nós também podemos nos encontrar com Jesus, e através da nossa fé, este encontro pode transformar a nossa vida. Por isso, deixemo-nos encontrar com Jesus e que saiamos transformados deste nosso encontro com Ele. O Evangelho de hoje começa dizendo: Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. E um centurião tinha um servo que prezava e que estava doente à morte. É importante a gente dizer e ter esta certeza de que quem está aqui neste momento apresentado pelo Evangelho é um centurião, isto é, um oficial romano. Não é nem um judeu piedoso. É alguém que, a princípio, não experimenta esta fé judaica. No entanto, ele vê em Jesus
a possibilidade de transformar a sua realidade. Tinha um servo ao qual tinha muito carinho, prezava. No entanto, esse seu servo estava à beira da morte. Não nos esqueçamos, é um oficial romano e não um judeu piedoso. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava, como diz o Evangelho, e tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar o seu servo. Não era um judeu, mas viu em Jesus a autoridade, de modo que pudesse salvar o seu servo. Por isso, estes foram até Jesus e insistiram, dizendo: Ele é digno de que concedas isso, pois ama nossa nação e até nos construiu uma sinagoga. Então, repito, não era um judeu piedoso, era um oficial romano. No entanto, vê em Jesus a autoridade de salvar o seu servo. E a gente se pergunta, será que nós temos esta mesma confiança desse oficial romano em Jesus, a ponto de crer que ele pode realmente salvar a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos? De suplicar com confiança para que Jesus transforme a realidade de morte em vida? Por isso, é preciso que o Evangelho nos ensine a renovar também a nossa fé. Diante disso, o Evangelho diz que Jesus foi com eles. Não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que meu criado seja curado. Tamanha é a confiança deste centurião, desse oficial romano. Para ele nem é necessário que Jesus entre na sua casa. Nem mesmo se sentiu digno de ir pessoalmente ao encontro de Jesus. Para ele, bastava uma palavra de Jesus. E esta palavra de Jesus tem força e autoridade para salvar a vida do seu servo. Isso é confiança. Bastava uma palavra. E aí é interessante, porque a gente vai entender que a palavra de Jesus não é simplesmente uma vibração sonora. A palavra de Jesus tem força criadora, tem força de vida, tem força de transformação. Por isso Jesus diz uma palavra e muda e salva a situação daquele criado que está à beira da morte. Depois ele vai citar dizendo que ele também está sob a autoridade e tem autoridade sobre os seus soldados. Mas nos encanta o finalzinho deste evangelho. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Repito, não era um homem religioso, não era um judeu, era um oficial romano, mas naquele momento em que escuta falar de Jesus, ele crê que Jesus pode transformar a realidade de morte do seu servo. E mais do que isso, basta uma palavra, nem precisa Jesus se aproximar, ele nem se sente digno de ir até Jesus, basta uma palavra e meu servo será curado. Por isso, esta força transformadora da palavra de Jesus tem efeito, e diz o Evangelho: ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Portanto, pela fé na força da palavra de Jesus, a vida do servo, daquele oficial romano, foi transformada de morte para a vida. Assim também é a presença de Jesus na vida de cada um de nós. Se lhe suplicamos com confiança, ele pode transformar a nossa realidade, muitas vezes de morte, em uma realidade de vida nova. Será que nós temos esta mesma fé daquele centurião romano, a ponto de Jesus elogiar: nunca vi em Israel tamanha fé? Como está a nossa fé? Como temos alimentado a nossa fé em Jesus? Nós cremos realmente na autoridade de Jesus que pode transformar a nossa realidade? Assim como ele mudou a realidade daquele servo do centurião de morte para a vida, ele quer transformar também cada um de nós. Que saibamos nos colocar diante de Jesus e dizer com confiança: Senhor, dize uma só palavra e a minha vida será transformada. É a força de transformação de Jesus, da sua palavra,
na vida de cada um de nós. Não deixemos que este tempo que estamos experimentando de escuta da palavra de Deus deixe de cumprir os seus efeitos na nossa vida. Que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus transforme, nos cure, nos dê vida plena, como deu ao servo do centurião romano. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos ensina a renovar a nossa fé, a nossa confiança na autoridade de Jesus que pode transformar a nossa vida, como transformou a vida do servo do centurião romano. Nos convida a ter aquela mesma fé daquele centurião romano, a ponto de dizer: Senhor, não sou digno de que entres na minha morada. Também não me sinto digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado. Assim queremos nos aproximar de Jesus. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração pedindo a fortaleza da fé. Divino Pai Eterno, no dia de hoje, te pedimos a graça de ter uma fé robusta, como a fé daquele oficial romano, a ponto de teu Filho Jesus o elogiar. Nunca encontrei em Israel alguém com tamanha fé. Ajude-nos, Pai Eterno, a ter uma fé esclarecida e uma fé amadurecida para confiar na autoridade de transformação da palavra de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.